Sintomas pós-Covid. Será que você está pronto para ouvir essas verdades? Bom, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês porque é uma das principais situações que eu tenho atendido em consultório nos últimos tempos, né? E na loja também a gente percebe um aumento significativo de muitas situações geradas pós-Covid. Então, em função disso, eu acho que vale a pena algumas explicações aqui, né? E é por isso que eu quis falar com vocês hoje, tá bom? Bom, pessoal, Covid vem aí, digamos assim, deflagrando todo tipo de vitaminas e minerais que existem no corpo, né? Eu costumo dizer que parece com aquela mãe que vai ter filho, que vai ter bebê, né? O bebê também pega para si uma quantidade grande de vitaminas, de minerais. E o Covid faz isso também, só que ele inflama, né? Ele não só retira vitaminas, minerais, deflagra tudo isso, mas ele inflama de forma muito significativa. E aí, se a gente tem um organismo sadio, se a gente tem um organismo saudável, se a gente não tem já inflamações no nosso organismo, a gente lida bem com aquilo, mas é uma doença traiçoeira, às vezes a gente passa bem pelo processo e depois vem os problemas, justamente porque é muita inflamação, né? E isso daí traz consequências muito sérias. Mas o que a gente tem percebido? Principalmente a fadiga, eu acho que a gente pode elencar como sendo o principal, o primeiro, mas tem também as dores de cabeça, tem também as várias glândulas que se descontrolam, a glândula da tireoide, por exemplo, então a gente tem visto muita tireoide desregulada depois do Covid, também o pâncreas, né? Então a gente tem visto muita diabetes altíssima depois do Covid, tá? A gente também tem visto muita queda de cabelo, mas eu acho que a fadiga ainda ganha, né? Claro que os problemas respiratórios também fazem parte disso, mas até aí é normal, até aí a gente imagina, né? Se a Covid pega muito o nosso pulmão, então é claro que a gente vai ver aqueles raios-x, aqueles exames de imagem meio nublado, com o pulmão meio comprometido. E isso até aí é normal, a gente até aceita bem. Mas as outras inflamações a gente tem visto muito mais ênfase, com muito mais regularidade. Então, gente, nós vamos sempre bater na tecla, tá? Organismo saudável, né? A falta de doença não significa que estejamos saudáveis. Tem muita gente que fala, nossa, fulano morreu, mas não tinha nenhuma comorbidade, né? Comorbidade. E eu tenho ouvido muito isso ultimamente. Nossa, mas fulano ficou muito ruim e ele não tinha nenhuma comorbidade, mas a gente não sabe. A inflamação, ela não aparece, ela não aparenta. Muitas vezes o seu corpo está todo inflamado e você não sabe. Vai no cardiologista, tá tudo bem, vai no endócrino, tá tudo bem, mas essa inflamação que você tem aí, muitas vezes você não sabe. E aí vem a Covid, junta a inflamação com a outra inflamação e a gente que lute, porque vai dar um problema e um problema muito sério. Então, esses pós-Covids, eu lamento te dizer, não tem outra forma, tá, de melhorar, senão você entendendo que você precisa se desinflamar, tá? E aí, recursos, ferramentas, tem vários, né? Nem sempre vai ser só tomando vitamina D, por exemplo, ou usando própolis. Claro que é necessário, fundamental, para a vida, gente. Nós falamos muito da Covid, mas é para a vida. Fundamental, necessário, né? O quarteto fantástico, própolis, vitamina D, vitamina C e zinco, que é também o que a Covid mais deflagra. Você já aprendeu que você precisa ter um organismo saudável e isso te traz, né, esse organismo saudável? Então, isso é ponto passivo, a gente não vai ficar falando aqui. Mas a síndrome da Covid, ou melhor, a síndrome da pós-Covid, ela não é só isso que faz, ela faz muita coisa. Ela trabalha muito no eixo do hipotálamo, hipófise e pineal. Ela trabalha liberando um estresse para que possa lutar contra aquela doença, para que possa lutar contra aquele vírus, para que possa lutar contra aquelas inflamações. E aí ela te dá assim uma grande quantidade, por exemplo, de cortisol, ou uma pequena quantidade de cortisol. E você me fala, André, mas cortisol demais é ruim, mas de menos também. Né? A gente tem que ter na medida certa. Cortisol é bom de manhã, para você levantar da cama, para você ter pique. À tarde ele tem que diminuir, à noite ele tem que ser zero. À noite são outros hormônios que a gente tem que o nosso organismo trabalhe bem, né? Como a melatonina, por exemplo, cortisol não. Então essa
desregulação hormonal que a gente tem na Covid, menos melatonina, você dorme menos, muito cortisol, pouco cortisol, tudo isso daí traz um malefício e mais inflamação. E aí você imagina um corpo inflamado pela obesidade, por exemplo, um corpo inflamado já pela diabetes, por exemplo. E aí, junta com a inflamação que a Covid traz, é óbvio que vai ficar muito ruim, talvez a morte. Agora, o pós-Covid é o quê? É aquela pessoa que não tinha aquela comorbidade, mas já estava inflamada. E aí, o pós-Covid, a síndrome do pós-Covid, traz aquilo que talvez mataria ela, como uma diabetes muito alta, como uma tireoide alterada, né? Uma hipotireoide, uma hipertireoide, como uma enxaqueca, como uma dor de cabeça exacerbada, como uma fadiga exacerbada. Por quê? Porque vai trabalhar nesse eixo das nossas glândulas, que liberam todas as nossas glândulas, que comandam as nossas glândulas. Imagine o eixo do hipotálamo todo, ele comanda tudo no nosso organismo, principalmente a parte glandular, a parte de gônadas. Então tem gente que muita infecção de urina que vem depois disso, né? E mais um monte de outras coisas que a gente tem visto. Fora a parte emocional. Mas isso também a gente pode pensar nesse eixo aí sendo depredado pela Covid, que é o hipotálamo, a hipófise e a pineal, tá? Então, gente, quando a gente fala em pós-Covid, a gente tem que pensar no seguinte: o que eu vou fazer para recuperar a minha saúde? Porque simplesmente eu perdi aquilo que eu achava que eu tinha, que na verdade não é porque você não tem doença que você tem saúde. Volto a falar aqui. Às vezes você não tinha saúde boa, mas você achava que tinha. Por quê? Porque não estava doente, né? E aí vem a Covid e te mostra que não é bem assim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no pós-Covid, ou na vida, ou no Covid, é cuidar da nossa alimentação. Não adianta você continuar usando alimentos multiprocessados depois de ter um corpo todo inflamado por essa doença. Não vai adiantar, não vai dar bom, vai ficar ruim, você não vai conseguir se restabelecer por inteiro. Então vai ser necessário você mudar completamente a sua alimentação. Se você já está inflamada, se você usou antibiótico, se você usou anti-inflamatório, se você usou corticoide, né? Isso aí prejudicou o seu organismo mais ainda. E aí, você vai voltar a comer ultraprocessados? Você vai voltar a comer comida morta? Não, você vai mudar o seu estilo de vida de forma radical para poder aí, quem sabe em 6 meses, olha só, em 6 meses, em 7 meses, em 4 meses, ter um retorno à sua saúde novamente. Então você vai tirar o trigo, você vai tirar o açúcar, você vai tirar as guloseimas, os achocolatados, as bolachas, você vai tirar tudo isso e você vai ter mais uma alimentação frugal, uma alimentação baseada no cru, baseada no verde, baseada nas hortaliças, baseada nas verduras, nas oleaginosas, né? Na cebola, no alho, no agrião, na cor. Você vai ter uma alimentação baseada na cor, gente, na diversidade. Desembalar menos, descascar mais. Isso tem que parar de ser um chavão, uma utopia na sua vida. Senão você não sai do lugar. Você, em vez de tomar um suco, você vai fazer o quê? Vai comer a fruta. Vai colocar fibra na sua alimentação. Vai melhorar a água. Quanto de água você toma? Um corpo todo inflamado que teve toda essa dificuldade aí com essa doença, vai continuar tomando 1 litro de água por dia só? Não, vai aumentar exponencialmente a sua hidratação. Vai trabalhar a desbiose intestinal, seu intestino precisa funcionar de forma adequada. As bactérias boas, elas têm que se sobrepor às bactérias ruins, embora todas sejam necessárias, né? Na síndrome do pós-Covid, você tem que cuidar do seu intestino. Se a gente pensar em suplementos, a gente vai pensar o que no pós-Covid? Em glutamina, arrumar a desbiose intestinal. A gente vai pensar em curcumina. Gente, não tem nada mais saudável para te desinflamar, poderoso, do que a curcumina. Mas aí tem pessoas que acham que o açafrão é a curcumina. Não, tem um pouquinho de curcumina no açafrão. Então você vai procurar por uma curcumina mesmo. Vai lá na loja de produtos naturais e vai falar: não, eu quero que tenha pelo menos 30% de curcumina. Eu tomo uma curcumina diariamente que tem 25%, foi o máximo que eu achei dentro dos naturais hoje. Mas existe uma que precisou sair de linha, mas agora me parece que está voltando, que tem 95% de curcumina. Imagina, uma marca famosa aí, agora parece que vai voltar, vamos ver, então, estou aguardando. Já vendi essa marca, agora a curcumina tá fora. Maravilhosa, não é fácil de achar no mercado, não é. Mas você vai precisar encontrar boa curcumina.
Pimenta junto com a curcumina faz a diferença, te desinflama. Vinagre de maçã, olha, coisa simples, faz a diferença, te desinflama. Tem muito mais coisa, gente, tem muito mais coisa. Ômega 3, boas gorduras, gorduras inteligentes, você precisa usar lecetina de soja granulada, ômega 3 com ênfase no DHA, tá? Vai precisar fazer a utilização disso. Óleo de coco, utilizem óleo de coco no seu dia a dia, no pós-Covid, na vida, enfim, você já entendeu que você precisa modificar alguns hábitos. Vai precisar trabalhar uma atividade física. A gente precisa te desinflamar. Eu sei que às vezes no começo é fácil, não é fácil. Eu sei que você tá com a fadiga, então tem que usar muito óleo de copaíba, 4, 5 gotas de óleo de copaíba. Gente, existe algo que trabalha diretamente o nosso hipotálamo. Se chama geleia real. Também não é fácil de encontrar. É difícil encontrar geleia real de geladeira, eu tô falando. Mas se você tá com muita fadiga, se você tá com muitas situações decorrentes do pós-Covid, você precisa buscar essa maravilha da natureza e usar pelo menos uma colher, pelo menos 2 gramas de geleia real debaixo da língua diariamente. Vai direto para o seu hipotálamo, vai direto da ordem para o trabalho começar a se equilibrar dentro do seu organismo. O hipotálamo faz isso com a gente. Então tem que encontrar, tem que iniciar um processo desinflamatório no seu organismo. Não vai dar para beber bebida alcoólica da mesma forma que fazia antes. Vai ter que diminuir, vai ter que excluir. Lembra? 6 meses de um caminhar difícil. Por quê? Porque passou levando tudo. Então não é só os 4 elementos fundamentais do nosso dia a dia. Tem que usar própolis, vitamina C, vitamina D em altas doses. Não acredito que a gente ainda fala de 2.000 I de vitamina D por dia. Não dá, tá? E vitamina C. Não é só isso. Necessário, precisa. Mas você tem que pensar num retorno quando a gente está num pós-Covid traumático, em que a nossa alimentação é fundamental, em que os organismos vivos precisam existir. Colocou no fogo, virou comida morta, então a gente tem que dar ênfase para a comida viva. Vai fazer um prato 50%, 60% de cru. Abacate, ameixa, amora, goiaba, caqui. Nossa, gente, se você começar a pensar, tem muitos recursos e ferramentas que você vai poder usar. Várias, inhame, fazer suco de inhame todos os dias com água de coco. Fantástico para auxiliar o seu pós-Covid. Usar inhame também na dengue. Chikungunya, tudo que eu tô falando, gente, vale para outras coisas também, para a gente retomar a nossa saúde de forma integral, né? Porque é o que eu já falei, você não estar doente não significa que você esteja saudável. O nosso corpo pode estar todo inflamado. E aí? O que inflama o nosso corpo? Açúcar, trigo, glúten, guloseimas, refrigerante, sorvete. E aí você fala, nossa, meu filho usa tudo isso. Pois é, nosso filho tá lá em casa inflamado, com aquelas guloseimas todas, não come uma castanha, não come um ovo, não come uma quinoa, não usa um óleo de coco. Gente, não é mais hora disso. O momento pede medidas extremas. Você tá no pós-Covid traumático? Qual está sendo a sua... o que você está fazendo para contribuir para isso? Para sair disso? Só usar remédio talvez não vai resolver, tá? Então, o meu convite é que você pense nisso, é que você auxilie, tá? É que você lembre que é um processo lento e que você vai ter que correr atrás. Que grande parte, grande medida de você estar novamente saudável vai depender de você e do seu processo no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, comenta. Se você não gostou também, ok, comenta, mas fala aqui.